bem-vinda a mais um episódio do podcast Kátia Monari. E agora eu tenho hoje a honra de receber mais um convidado do Robson Oliveira, que vocês já conhecem, já é nosso companheiro de podcast, tá aqui, já virou apresentador comigo, toda semana dividindo convidados, um pouquinho mais da sua experiência. E hoje nós estamos recebendo o Cleimar Rodrigo Tomazelli. Ele é o professor, o técnico do Robson. Ele é o mentor, aquele que realmente instrui, orienta para que o Robson consiga cada dia alcançar os seus melhores resultados. Começo então já dando as boas-vindas para o Cleimar, depois passo a palavra para o Robson. Mas seja bem-vindo, Cleimar, Rodrigo, Tomazelli. Você já me disse que cada um te chama de uma forma, mas gostaria de pedir para você se apresentar contando um pouquinho quem é esse professor, esse mestre do Robson. Olá, Kátia. Olá, Robson. Olá, público aí que vai ver, ouvir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É um prazer estar aqui colaborando, principalmente colaborando com o Robson, um cara fenomenal, de um coração imenso. É um prazer ajudá-lo e uma honra treiná-lo também. Essa parceria de pouco tempo, que a gente começou lá no início de maio, com pouco tempo para o objetivo principal, que era a New Balance 42K Porto Alegre. E com a graça de Deus e principalmente com a determinação, com a disciplina, a dedicação do Robson, a gente conseguiu alcançar. Quando eu falo a gente, é o grupo todo, é muita gente. Não é apenas o Robson, não é apenas o Cleimar, Rodrigo Tomazelli, é toda a equipe que ajudou o Robson desde muito tempo, antes de eu entrar. Então, eu acho que a vitória dele, que eu considero uma vitória, o Sub-240, que era o objetivo dele, foi conquistado por todos, e isso é o principal. Bom, eu tenho a Companhia dos Cavalos, que é a assessoria esportiva que eu criei em 2011. Comecei a correr bem antes disso, mas só para resumir, somos uma das maiores assessorias esportivas do Rio Grande do Sul, do Brasil, com destaque também nacional, duas conquistas com atletas como campeões da Maratona Internacional de Porto Alegre. Esse ano foi a edição de número 41. A gente conquistou o título com o Matheus Trindade, nosso atleta em 2015 pela primeira vez, um atleta de Curitiba. Em 2019, o Alisson conquistou o título da Maratona Internacional de Porto Alegre. O Matheus com 2 horas 19 minutos e 25 segundos e o Alisson com 2 horas 18 minutos e 30 segundos. Ambos de Curitiba, depois acabaram virando treinadores também lá. Abrimos a assessoria esportiva Companhia dos Cavalos em loco em Curitiba. Depois, com o tempo, eles acabaram saindo. O Alisson fez a assessoria dele, o Matheus passou em um concurso da Guarda Municipal lá ao lado de Curitiba e cada um direcionou sua vida, mas estarão sempre nos nossos corações por nos darem a alegria do título em casa aqui. Além disso, temos 9 conquistas da Maratona Internacional de Punta del Este, 8 masculinas, uma feminina, que foi a última, que era tão importante para nós, como tínhamos conquista desde 2013, com o próprio Matheus Trindade, que ganhou a Maratona Internacional de Porto Alegre em 2015. Ele ganhou lá em 2013 e 2014. Aí, em 2015, o Serginho ganhou e o Matheus Saquete, que é nosso aluno, um dos alunos mais antigos nosso, que ainda está na assessoria mais de 12 anos, foi vice-campeão. Em 2016, o Julião, de Curitiba também, que foi vice-campeão em 2015 na Maratona Internacional de Porto Alegre, também treinado por mim, quando a gente fez dobradinha aqui, foi campeão lá, 2016, 17. 18, o Alisson, fez a segunda maratona lá, foi campeão. Aí depois ganhou em 2019 em Porto Alegre. E em 2019, o Julião voltou para lá e conquistou o tricampeonato. É o atleta que mais venceu a Maratona Internacional de Punta del Este, o único tricampeão. Aí, infelizmente, 2020 e 2021 teve a pandemia e não teve a prova. 2022 a gente acabou não indo com atletas de alta performance. Em 2023 a gente teve a oportunidade de levar o Cadu, Carlos Eduardo Weber, que é um dentista, mas um atleta amador de altíssimo nível. Lá ele ganhou a prova nos últimos 40 metros, uma prova linda no sprint final, no quilômetro 26, ele estava cerca de 5 minutos atrás. Um atleta muito, muito bom lá do Uruguai, que treina em Punta del Este, mora ao lado lá, tinha acabado de fazer 1h05 na meia de Buenos Aires, algumas semanas antes da prova, largou para um ritmo
talvez um pouco mais forte que deveria, acabou se desidratando, não pegando água em alguns postos, e acabou sentindo muito na parte final. Então, esses 5 minutos foram se diluindo, e o Cadu foi aproximando, 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 e no sprint final, praticamente em cima da linha de chegada, conquistou o título. Foi muito, muito legal. Fiquei triste, obviamente, pelo atleta uruguaio, que é um atleta, uma pessoa fantástica, além de ser um atleta fenomenal, mas é parte do esporte. Sim. Então, a gente ficou triste por ele, mas feliz pela conquista do Cadu, que é um cara fenomenal também, um atleta que treina antes do trabalho e depois do trabalho, fez vários dias de 2 turnos, e tendo filha pequena, mulher para cuidar, além de 2 consultórios para administrar e atuar. Então, é um guerreiro que mereceu muita vitória, a gente ficou muito feliz. E começou treinando com a gente também lá em 2014, acabou saindo, depois voltou a treinar em 2018. Então, além de tudo, é um amigo fenomenal. E 2020, isso foi 2023, 2024, daí teve o título feminino com a Simone, teve uma dobradinha novamente, na verdade. A Simone foi campeã, nossa aluna, que é administradora de empresa, também ela é enfermeira, então ela treinou muito, começou a treinar com a gente um ano antes, na maratona, logo após a maratona de Porto Alegre, Internacional de Porto Alegre 2023. Ela acompanhou o pelotão sub 3 horas e 30, em que eu fui o pacer. Ela acabou se desgarrando, chegando um pouco na frente no final, e a partir dali ela é muito amiga, mora no condomínio de alguns alunos, acabou entrando para a equipe. Nessa prova ela tinha feito 13,26, e um pouco mais de um ano depois ela ganhou em Punta del Este com 3,06, baixando praticamente 30 segundos por quilômetro, Caramba. e se consagrando a primeira cavalinha a ser campeã de uma maratona internacional. E a Daphne, que também é nossa aluna, começou a treinar em 2022, foi a vice-campeã logo atrás. Então, eu tentei contar um Sim. pouquinho da história. Obviamente, se fosse me contar toda a história, a gente precisaria de algumas horas, mas não é esse o objetivo. Então, só para vocês entenderem, a Companhia dos Cavalos hoje tem cerca de 9, 10 estados no Brasil, 4 países e muitas cidades do Rio Grande do Sul, já perdi a conta, mas é perto de 30 que tem alunos da Companhia dos Cavalos. Obviamente, a maior parte é daqui de Porto Alegre e região metropolitana, mas somos muito benquistos pelo Brasil por receber sempre as outras assessorias de fora, principalmente na Maratona Internacional de Porto Alegre e agora na NB 42K. Esse ano ficaram em torno de 22 a 23 assessorias de fora do estado no nosso espaço, no nossas tendas. Então, a gente tem essa parceria. Então, temos as portas abertas também quando algum aluno queira treinar em São Paulo, Rio, em outro estado, para também ter essa reciprocidade. Que máximo. Robson. Resumi um pouquinho, tá? Poderia falar mais, mas eu acho que tá bom, senão só vai ficar eu falando. Robson, queria aproveitar para dar a palavra para você começar dando um oi, né, para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E eu já queria pegar um gancho com você numa abordagem dentro de tudo o que foi falado pelo Rodrigo, que eu acho que é algo que às vezes passa batido, mas precisa ser levado muito em consideração, né? Nós estamos falando de pessoas que são campeãs, mas são gente como a gente, né? Trabalham, né? Não são profissionais que se dedicam exclusivamente a se tornarem, aprimorarem as suas habilidades, as suas técnicas de corrida. Todos eles têm uma jornada como a gente tem, de trabalho, de levantar cedo, de treinar de madrugada, de trabalhar de madrugada, né, Robson? Tem dia que eu tô treinando 2h pouco da manhã, o Robson tá me respondendo 2h pouco da manhã, ele trabalhando, eu treinando, porque eu começo a vida cedo, ele tá terminando às vezes um turno dele, enfim. Então, vou abrir aqui para você dar as boas-vindas e depois vale nós explorarmos um pouquinho esse assunto, né? Porque quem vê ali a medalha no peito, quem vê ali a corrida, acha que é tudo leve e tranquilo, né? E não enxerga esse momento de dedicação, até essa divisão de agenda que a gente tem que fazer conciliando família, trabalho, treinos e tudo isso, né, Robson? Então, abro aqui para você um pouquinho agora. Agradeço aí o aceite do professor, né? Muito obrigado. Fico feliz também de ser um novo aluno dele, aí, de ser treinado por ele. Agradeço pela oportunidade. E assim,
vendo essas histórias, né? Vendo esses campeões aí que são trabalhadores também, eu fico me imaginando daqui a alguns anos realmente ganhando alguns títulos importantes aí. Prometo para o professor que sempre vou me dedicar e eu tenho certeza que ele também vai conseguir, não só ele, como toda a equipe que ele falou, né? Vai conseguir ali tirar, extrair o melhor de mim, porque eu acho que tem muito potencial para melhorar, né? Acho que em 2 meses a gente conseguiu baixar aí 3 minutos na meia maratona, 5 minutos na maratona. E foram, óbvio que tem todo o meu histórico, né, de atleta, mas em 2 meses de ajuste, a gente conseguiu esses feitos. Então, sou muito grato aí pela vida dele, né? Por ter conhecido e por ele ter me aceitado aí como novo cavalinho da equipe. Agradeço também o convite para ele poder falar aí com a gente no podcast. É, é isso. Fico feliz e espero também poder ser um desses campeões aí Com certeza, eu futuramente. já fiquei imaginando ali na lista o Robson entre todos os campeões, levando essa oportunidade de dar mais visibilidade ainda à Companhia dos Cavalos, né? E, Rodrigo, eu queria te perguntar o seguinte: você disse que a Companhia dos Cavalos se iniciou em 2011, né? O que te levou a montar uma assessoria? Ah, eu vou responder isso de uma forma diferente. Eu sempre fui muito ativo fisicamente desde muito pequeno, desde a minha infância. Ah, vivi numa infância muito humilde, tive a oportunidade de conhecer pessoas que agregaram muito na minha vida e isso me levou para o esporte. Joguei futebol durante bastante tempo, jogava todos os dias, na verdade, elas peladas na rua, na frente de casa, com as traves de pedra ou chinelo. Então, eu sempre pratiquei muitos esportes. Joguei capoeira durante 8 anos, taekwondo com mais de 3 anos, vôlei, basquete. Então, eu sempre fui muito ativo. Corria, mas eu corria brincando, nunca corri para treinar. E a corrida entrou muito tarde na minha vida uh, com dedicação, digamos assim, com assiduidade. Eu vim da minha cidade, que é Alegrete, que fica em torno de 500 quilômetros de Porto Alegre, com 20 anos, 19 para 20 anos, e eu vim em busca de um novo horizonte. Lá eu já trabalhei desde muito cedo, desde os meus 12 anos, trabalhava. Meu primeiro trabalho foi cartando urtiga, no meio de plantação de alface. Fui crescendo, consegui comprar meu primeiro videogame, minha bicicleta. A partir daí, fui trabalhar num ponto ciclista, que a gente chama aqui no Sul, que é uma oficina que conserta bicicletas, pneus de bicicletas. Com 18 anos, fui trabalhar no bingo, já tinha me formado no ensino médio com 16 para 17 anos, mas não tinha oportunidade de ingressar numa universidade, que lá não tinha universidade pública, e a universidade privada eu não conseguia pagar, nem meus pais. Aí eu fiquei sem estudar, vim para Porto Alegre, trabalhava no bingo, vim para Porto Alegre tentar outra coisa, não consegui, fui trabalhar em bingo de novo, e nisso, em 2006 para 2007 fecharam os bingos, eu já tinha 24 anos para 25 na época. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora, né? Aí uma amiga minha de muito tempo, que é profissional de educação física, jogava capoeira também, ela falou, tu tem a cara de educador físico, de profissional de educação física, vai fazer a faculdade, tenta o Enem. Aí eu digo, não vi, acabei saindo do bingo porque fechou, abri uma lan house com o dinheiro da rescisão, durou 1 ano e meio, não era aquilo que eu queria fazer. Aí eu resolvi seguir o conselho dela, fiz o Enem, passei, depois de praticamente 10 anos sem estudar, sem abrir um livro, eu dei uma lida nas apostilas que eu tinha lá, 1 ou 2 vezes, fiz a prova, sempre tive muita facilidade, acabei passando em primeiro lugar e pude escolher entre 5 universidades que tinha direito a escolher. Eu escolhi a PUC, tinha a melhor estrutura, na minha opinião, os professores muito bons, e acabei me formando no meio da universidade, isso eu estou falando de 2008. No meio da faculdade, eu já comecei a treinar. Na verdade, um pouquinho antes, eu comecei a treinar com um grupo de corrida que era de amigos meus, e
no meio da faculdade surgiu a oportunidade, eu já estava estagiando num grupo de corrida, de uma academia, surgiu a oportunidade da gente montar a assessoria. Não foi nem ideia minha, foi ideia de um amigo meu, que já era formado há bastante tempo, o Erno. Falou: ah, Rodrigão, tu gosta de corrida, tu é uma pessoa bastante agregadora. Eu já estava fazendo cursos na época com diversos treinadores renomados, mesmo estando no começo, para o meio da faculdade. Então, eu já entendia um pouco de treinamento. E daí eu falei: cara, não posso abrir porque eu não sou formado, só vou me formar daqui a 2 anos. Ele: não, tu assume, a gente assina. Aí tinha outro amigo também, o Rodrigo também, meu xará, ele já era formado, a gente assina, a gente dá aula de personal, leva os alunos, tu administra e a gente vai levando. Aí eu digo: tá, vamos. E daí no começo para o meio de 2011, eu montei a estrutura dessa ideia, como é que vai ser, se a gente vai conseguir alguns patrocínios para a gente fazer as tendas, as primeiras camisetas. Aí realmente a gente iniciou a assessoria, mas foi meio que orgânico, nada muito planejado, sabe? Uhum. Não vamos planejar assim, assim, assim. Foi a ideia que veio, eu acabei me apaixonando pela corrida, já tinha participado de algumas provas, principalmente provas de montanha, que eu comecei a fazer. Aí foi dando certo, eles acabaram saindo mesmo antes de eu me formar, e eu falei: cara, ele: não, fica tranquilo, a gente vai sair, é tu que toca mesmo, a gente fica assinando aqui de responsável enquanto tu não se forma, e depois tu toca o barco aí, a gente não quer nada, a gente nem participa mesmo, então é contigo. Aí eu acabei me formando logo na sequência, e começou a... Eu sempre fui muito amigo de atletas de altíssimo nível, né? De atletas que ganham muitas provas, sempre me dei muito bem com eles. Eles acabaram vindo naturalmente, correndo por nós, mesmo eu não sendo treinador diretamente deles. Isso acabou dando muita visibilidade para a equipe, inicialmente, começou a entrar alunos. Aí alguns deles passaram a treinar realmente comigo depois disso, e tanto é que o Matheus é um deles, que ganhou a primeira maratona internacional de Porto Alegre por nós em 2015. E isso acabou crescendo de forma orgânica, Uhum. nada muito planejado. E a Companhia dos Cavalos tem um espírito muito forte, né? Muitos me perguntam o porquê do nome, não entendem o porquê do nome. Quando eu comecei a correr, eu pratiquei durante muito tempo musculação. Hoje eu tenho, por exemplo, 75 quilos. Mas na época, quando eu comecei a correr, ali para 2007 para 2008, eu tinha 98. Nossa. Eu era praticamente um fisiculturista. Eu era muito forte. Praticava musculação há muito tempo. Tive que perder muita massa muscular para começar a engrenar realmente na corrida. E perder 23 quilos de massa muscular é muito mais Nossa. difícil do que perder de gordura. Vocês podem ter certeza disso. E o meu apelido, por eu correr prova de montanha e todo mundo que corria comigo era magrinho, meu apelido era Cavalo, por eu ser um fortão, e eu já sou alto, tenho 1,85 m. Então é o cavalo, o cavalo, o cavalo. E ficou o apelido de Cavalo. Aí eu fui para o cavalo. Nós fomos montar a assessoria, eu digo: eu não quero montar a assessoria com o meu nome. Se acontecer alguma coisa, vai envolver o meu nome, ou se eu quiser vender algum dia, eu não quero o meu nome na assessoria, ou um nome inglês, nada a ver, como tem por aí. Respeito, mas não gosto. Aí eu digo: cara, eu vou pelo cavalo. O que cavalo significa na história? Cavalo, antigamente, era o meio de locomoção do ser humano. Sim. Era o cavalo, né? Não tinha carro, não tinha nada, e era o cavalo. O cavalo, ele arava as terras para cultivar os alimentos. O cavalo, na verdade, foi o primeiro amigo do homem nas batalhas, né? Uhum. Ele que conduzia os homens nas batalhas. Então, o cavalo sempre foi muito fiel. Então, o cavalo, muito antes do cachorro, ele é o melhor amigo do homem. Então, o cavalo tem um simbolismo de amizade, de muita força, de muito trabalho e ser muito leal. Então, eu uni isso tudo, tanto é que o nosso logo tem os 3 cavalinhos, eu chamo os 3 cavalinhos no peito. O primeiro deles significa amizade, o segundo, lealdade, e o último, trabalho, muito trabalho, que a gente só conquista as coisas na nossa vida através de muito trabalho. Então, só para vocês entenderem resumidamente porquê do nome e o que significa a Companhia dos Cavalos, e eu procuro a cada dia passar a transmitir isso para os nossos alunos, e por isso que talvez
a Companhia dos Cavalos seja tão forte, porque a galera entende o espírito e vem junto. E hoje, E eu nunca faço nada, eu costumo dizer, o Rodrigo não faria nada sozinho. A Companhia dos Cavalos só é tão grande e tão admirada porque todo mundo abraça esse espírito e faz a sua parte, porque uma pessoa só não faz diferença nenhuma. É um trabalho coletivo. O nós tem que ser visto sempre muito à frente do eu. O eu sozinho não é ninguém. e hoje você tem atendimentos presenciais em que cidades? Porto Alegre? Hoje, presencialmente, só Porto em Porto Alegre. Alegre. Nós tínhamos antes em Curitiba, começou ali em 2014 e foi até a pandemia 2020. E Sim. hoje somente treinos presenciais em Porto Alegre. E como que é? Obviamente, a gente tem alguns eventos que faz na Sim, praia, assim, sim. mas treinos fixos só Uhum. em Porto Alegre. Como que é o esquema em Porto Alegre? Quantas vezes na semana a assessoria encontra seus alunos? Normalmente, qual que é o hábito de vocês? A gente tem 5 dias com treinamentos, tá? Segunda-feira a gente tem o treino de pista, que a gente tem em parceria com o Parque Esportivo da PUC. Com o triatlon também a gente pode usar a pista para os alunos de corrida. Uhum. Então, segunda-feira, o treinamento de pista das 17 horas às 20 horas. Os treinadores estão lá disponíveis. Obviamente, todos os atletas que a gente treina já têm o seu treino montado através do aplicativo que ele recebe. Então, ele pode estar em qualquer lugar, ele sabe o treino que vai fazer. Qualquer dúvida, entra em contato com o treinador. Mas na segunda-feira, a gente está presencialmente das 17 às 20 horas na PUC. Na terça, a gente tem treinos na Rótula das Cuias, que é o ponto onde foi a largada e a chegada da NB, onde Uhum. montaram toda a estrutura ali. Então, é muito bem localizado na Orla. De manhã, das 7 às 9h30 da manhã, fica um professor lá, e à tardinha, das 17h30 às 20 horas também. Além disso, na terça-feira, a gente tem o treino de piscina, com os rolos na beira da piscina também, na piscina olímpica do Parque Esportivo da PUC, que é climatizada, então ninguém vai precisar passar frio. Os guris estão lá das 7 às 9 da manhã, na terça-feira. Na quarta, tem também o treino de piscina das 18 às 19 e na quinta, das 19h15 às 21h15. São esses 3 treinos que os professores estão lá para conduzir, para ministrar o treino. Obviamente, se o atleta não, por diversas consequências, ele não consegue estar lá nesses horários, ele pode nadar raia livre durante todos os dias, das 6h30 da manhã até as 22h45, que é o horário que a piscina fica aberta. Então, além de poder treinar diretamente com os professores, fazer treinos diferenciados de técnica, ele também pode nadar em outros horários, se ele estiver trabalhando naqueles horários e não puder. E, além disso, a gente também tem o treino de pista na quarta-feira, que é das 6h30 da manhã às 9 da manhã, é o treino de pista. Para quem não consegue ir na segunda noite, normalmente treina na quarta de manhã. E aí tem o treinamento, o longão, que a gente Uhum. chama, que a gente monta a estrutura também na Rótula das Cuias, no mesmo local das terças e quintas. Começa perto das 5h30, a gente já monta a estrutura. O horário oficial da foto oficial é às 6, mas às 5h30 a gente já está com a estrutura praticamente pronta e ficamos até em torno de 9, 9h15 da manhã. Os alunos ficam ali ou treinando ou de resenha. Normalmente terminam o Uhum. treino ali, já ficam de resenha, batendo papo com os amigos, que é o dia que a galera normalmente não trabalha, não tem que sair apressado e acaba ficando ali trocando ideia. E é sempre bom também esse momento social, não apenas treinar e simplesmente Sim. cada um para um lado. Robson, e você viveu todo o seu ciclo, na verdade, de forma online, né? Estando aqui no ABC, em São Paulo. E conta um pouquinho como foi a sua experiência online, né? Porque muitas pessoas têm uma crença que, eu só posso fazer assessoria se eu estiver no mesmo lugar do meu técnico, no mesmo lugar que o maior grupo se encontra, né? E a gente sabe que hoje existe uma flexibilidade muito grande para que você consiga utilizar toda a estrutura que a assessoria te entrega de forma virtual. Como foi para você fazer todo esse treinamento de forma online? Então, eu acho que assim, para mim, eu costumo treinar bastante sozinho, né? Mas eu tive bastante apoio. O importante, como o professor falou, tem um aplicativo, então, assim, como eu tenho a minha rotina, às vezes eu trabalho à tarde, madrugada, manhã, então eu não fico preso a estar presencialmente. Então, para mim é fácil. O professor dá o suporte lá, ele manda para o relógio, então quando eu preciso sair, eu já olho a planilha e falo, preciso fazer tal treino.
Então, eu saio aqui da rua, faço o treino, dou feedback para ele, né? Falo para ele, ó, professor, essa semana, pelo aplicativo, pelo WhatsApp mesmo, falo para ele, ó, professor, essa semana eu não consegui fazer tal treino, eu não consegui entregar tal velocidade. Ele ajusta para a próxima semana, fala, não, fica tranquilo, isso daqui a gente ajusta aqui, ajusta ali. Tem esse contato, então isso é muito importante. Apesar de ser online, eu não vejo muita diferença, né? Quando, por exemplo, se eu tivesse os meus horários de serviço e tivesse uma presencial da Cavalos aqui em São Paulo, dificilmente eu conseguiria participar por causa dos meus horários, entende? Sim. Então, às vezes as pessoas ficam com essa, ai, não, mas não tem presencial, ou eu preciso que fosse presencial. Eu acho que o fato de você conseguir treinar online é praticamente igual, né? O que a gente não consegue fazer é essa resenha que o professor falou de sábado, porque aí você não tá lá presencialmente para trocar ideia e tudo mais. Mas eu acho que isso é só um ponto ali. O mais importante é você ter esse feedback do treinador, né? O treinador te entender da sua rotina, ajustar a sua planilha ali, passar, ó, treinador, essa semana, pô, não consegui dormir bem, tomei gripado e tal, e ele vai ajustar ali, é muito mais fácil, e muito melhor isso, né? Então, acho que para mim e para quem quiser ter o suporte online, acho que é muito importante e é fácil, né? De fácil acesso. Na minha opinião, é muito o perfil da pessoa, porque tem pessoas que, para ela, o presencial é fundamental, até mais importante do que o treinamento em si, porque ela precisa muito mais desse contato com as pessoas, não está em busca tanto de performance. Eu entendo isso. Muitas pessoas Sim, buscam. Então, já acabou saindo alunos que acabaram se mudando daqui e eles falaram, cara, vocês são 10, adoro vocês, são tecnicamente impecáveis, mas eu preciso desse contato, pessoal, eu vou entrar na assessoria porque eu preciso disso, da resenha, do churrasco. Cara, e é perfeitamente compreensível, não tem problema nenhum. São perfis diferentes, tem que ser extremamente disciplinado e determinado para conseguir fazer isso que o Robson faz, de treinar à distância. A gente tem um aluno, o Ronaldinho, que é um coronel do Exército aposentado, que começou a treinar comigo no início de 2013, em Brasília, quando ele estava na ativa ainda, se aposentou em 2017, agora está morando em Florianópolis, continua treinando online com a gente há mais de 13 anos e meio. Então, ele é o aluno à distância, fora do Rio Grande do Sul, mais longevo da Companhia dos Cavalos, um exemplo. E eu, no lugar dele, eu não sei se eu conseguiria, sinceramente. Eu pergunto para ele, ele fala, não, é porque eu gosto muito de ti, tu é um amigo, tu é um cara. Eu digo, não, mas não é só isso, cara, né? Tu tem que ter muita determinação e dedicação para te ficar tanto tempo no mesmo lugar, estando tão longe. Então, eu me eu sinto acho, lisonjeado por isso, com certeza absoluta. Mas eu entendo os diversos perfis e a maioria das pessoas não consegue justamente por essa falta de contato humano. eu acho que um ponto para acrescentar, como o professor falou que às vezes é de perfil, talvez eu tenha um pouco mais de facilidade, porque nesses 10 anos de corrida, né? São 11 maratonas e eu corri 4 maratonas com treinador, né? As outras 7, eu mesmo que me treinava, assim, né? Por muita pesquisa, até por ter escutado já podcast do professor, de outros professores, então eu tentava adaptar e fazer a minha própria planilha. Então eu sempre segui praticamente sozinho, né? Mas isso é um ponto que o professor falou. Acho que às vezes se a pessoa não tem é, esse perfil, aí ela vai precisar da assessoria presencial. Agora, Robson, quero pegar um gancho aqui, né? Você falando que por muito tempo você treinou sozinho. Eu também, por muito tempo, treinei sozinha. Eu comecei a treinar, só para contextualizar para o Rodrigo, com 23 anos. Hoje eu tenho 52, eu vou fazer 30 anos de corrida. E no início eu comecei a correr sozinha. E eu acreditava que estava tudo bem, que eu podia seguir. Na época não existia nem podcast, né? Eu comprava revistinha com planilhas e tentava seguir as planilhas, achava que eu sempre tinha que melhorar o meu tempo, então todo treino eu tinha que melhorar o meu tempo, até que as minhas filhas foram crescendo, né? E quando as minhas filhas cresceram um pouco mais, e a Luísa corre comigo, elas faziam aquelas provas do Pão de Açúcar Kids, quando o Pão de Açúcar era meio que dominava as provas de corrida em São Paulo.
E aí, quando elas cresceram um pouquinho, a Luísa corre comigo desde os 5 anos de idade, ela falou, mãe, não dá, chega de amadorismo, meu, você não vai para lugar nenhum, você vai se machucar e não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. E eu comecei a tentar aumentar os percursos, eu fazia muita provinha de 10, de 5, 10 quilômetros, ela, desse jeito não dá, desse jeito não dá. E aí a minha outra filha, a Lígia, falou, não, eu sou sedentária, praticava esporte e tudo, mas não era apegado ao esporte, falou, eu vou entrar numa equipe, numa assessoria, e eu vou fazer o negócio certo. Entrou, 2 semanas depois, a Luísa falou, eu também vou fazer o negócio certo. Eu não quero mais essa coisa de amadorismo para mim. E aí não, eu sou autossuficiente, até que chegou uma hora que elas falaram, experimenta um mês. Se você achar que você precisa continuar sozinha, ou que você deve continuar sozinha, você vai continuar sozinha. E eu falei, ai, tá bom, fui meio naquela, tá, vai, de tanto vocês insistirem, eu vou. E aí, né, Rodrigo, né, Robson, eu entendi a diferença. E nunca mais deixei de ter um técnico e uma assessoria. Então, é interessante nós trazermos essa consciência para as pessoas, porque eu acho que quando a gente faz parte do mundo da corrida e a gente não sabe o que é de fato o papel da assessoria na nossa vida, independente do resultado que a gente busque, porque diferente do Robson, né, Rodrigo, a gente tem pouco contato, mas eu não sou uma pessoa de performance de velocidade, eu sou uma pessoa que corro uma vida toda, participo de muitas provas, estou indo agora para a minha 6ª maratona, estou indo para Berlim fazer a 6ª maratona, mas eu não sou uma pessoa de velocidade, eu sou uma pessoa que eu corro porque sou apaixonada por corrida e eu entendo que esse é o meu perfil de corredora. Mas eu entendo o quão necessário e realmente, a nível de aprendizado, de desenvolvimento, de relacionamento com a corrida, a assessoria faz sentido e faz uma diferença incrível na vida da gente, né? Então é importante que nós também aqui levantemos essa consciência para que aqueles que são, e sabe, amadores, no sentido de apaixonados pela corrida, que buscam correr toda semana. Eu peguei uma pesquisa agora da Bell Valley, eles participaram do Circuito dos Vales, eles fizeram uma pesquisa, eles participaram da ativação no final do Circuito dos Vales e pegaram uma pesquisa, fizeram uma pesquisa com várias pessoas que participaram do recovery, da ativação deles. E aí eu comecei a olhar essa pesquisa, muitas pessoas que correm de 5 a 6 vezes por semana e não têm assessoria. Muitas pessoas que correm 4 vezes por semana, que querem... E aí colocaram o seguinte, olha só, Rodrigo, que interessante isso. Eles colocaram o seguinte na pesquisa, o que você deseja? Melhorar minha performance. E aí você pergunta, tem assessoria? Não tenho assessoria. E eu quero um novo resultado, mas eu não sei o que acontece. Parece que eu não consigo alcançar. Por quê? Porque eu não tenho técnica. Porque eu não estou aplicando uma técnica que funcione. E aí o risco de lesão, o risco de desanimar, até desencantar por uma falta, né, de processo realmente, de entender que um dia você tem que fazer um longo, outro dia você tem que fazer um regenerativo, outro dia você tem que fazer, né, um treino de velocidade, enfim. Não, por ser leigo nesse processo, a pessoa busca outras saídas sem entender o valor que a assessoria tem, né? Então, eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente tem o Rodrigo aqui com a gente, trazer essa consciência, né, Rodrigo, para todos. É importantíssimo falar sobre isso, Kátia, porque exatamente a palavra, tu achou a palavra corretíssima, valor. Parece que essas pessoas não veem valor na assessoria esportiva e elas não compreendem os tantos benefícios que elas vão ter, não só de ganho de performance, como o senso de comunidade, Sim. porque a assessoria esportiva é uma tribo, na verdade, Sim. de pessoas que se conectam. Então, ali você faz amigos. A gente tem vários exemplos dentro da Companhia dos Cavalos, desde 2011, de casais que foram formados e casaram, se Sim. conheceram dentro da assessoria e casaram. Então, assim, formaram famílias e muitos deles continuam com a gente há bastante tempo. Então, várias coisas se constroem dentro da assessoria esportiva. A galera, porque a maioria não quer entrar por questão financeira. Isso a gente sabe, não é nem questão, não, vou me treinar. É que nem tu não ir numa nutricionista e pesquisar na internet uma dieta tua, sendo que não vai ser exatamente aquilo que seria para ti, por mais que tu pesquise, porque tu não domina o assunto. Hoje, com o IA, fica um pouco mais fácil. Ou não ir no médico e se automedicar, às vezes colocando um monte de coisa que não deveria para dentro do seu próprio organismo. Mas eu compreendo isso, que normalmente a galera não procura pela questão financeira. Mas essa questão financeira, se tu pensar um pouquinho, por exemplo, tá? Um fisioterapeuta,
Se ele entrar numa assessoria esportiva, ele vai ganhar 50 vezes mais do que a mensalidade que ele paga, porque ele vai naturalmente fazer amizade com as pessoas e as pessoas vão começar a ser pacientes dele. A mesma coisa uma nutricionista, a mesma coisa um advogado, e assim, N profissões, tu vai se conectar com as pessoas, principalmente assessorias maiores, e tu vai naturalmente angariar clientes dali. Então é um investimento, na verdade, que tu vai ter um retorno quase garantido. As pessoas não se ligam nisso, porque é uma comunidade tão ampla hoje na Companhia dos Cavalos, a gente, sei lá, talvez todas, quase todas as profissões estão dentro da Companhia dos Cavalos. Sim. O que a gente quiser, pum, pá, tá ali, é nosso aluno. De tudo que a gente tem, pró-reitor da PUC, diretora financeira da PUC, professor universitário de diversas faculdades, professor de ensino primário, professor de ensino médio, a gente tem engenheiro, advogado, médicos e advogados é o que mais tem, dentistas, fisioterapeutas, enfim. Então, assim, se as pessoas pensassem um pouquinho à frente, elas perceberiam que, além de todos os benefícios físicos e mentais de estar numa assessoria esportiva, que naturalmente isso é interligado, tu tá bem no físico, tu acaba melhorando o teu mental também, por causa disso tu vai estar num universo de pessoas saudáveis e tu vai conseguir transmitir isso para outras pessoas que não estão ainda no esporte, tu vai dar um exemplo tão grande. Tem um benefício financeiro também por trás que tu vai colher naturalmente. Então, Oportunidade. tem tanta coisa boa dentro de uma comunidade de uma assessoria esportiva e as pessoas que não estão, na minha opinião, estão perdendo bastante, pensando que vão gastar, pensando que aquilo é custo. Não é custo, é investimento. Investimento tanto na parte física, quanto na parte mental, e também no seu profissional, porque a partir dali você vai colher frutos para o seu próprio trabalho. É uma oportunidade, realmente, é uma porta que se abre de oportunidade, uma janela de oportunidade que começa a realmente, assim, a se conectar à nossa vida de muitas formas. E é uma experiência que a gente só vive quando a gente faz parte da assessoria. A gente não vive um ciclo de maratona da mesma forma se a gente não faz parte de uma assessoria. A gente não vive uma prova, a experiência de uma prova de rua se a gente não faz parte de uma assessoria. Muda muito a Porque é experiência. quase um compromisso, né, Kátia? Tu Sim, tem um compromisso não apenas com o treinador, com teus amigos, com teus sim. colegas de assessoria. Pá, e a gente tem mania aqui de fazer aposta. Eu digo, falar, a gente aposta para perder, então bota umas metas quase inatingíveis. E aí fica aquela brincadeira, tu conquistou e fica um torcendo pelo outro, um tirando sarro do outro. É uma resenha muito legal. Então, isso as pessoas que não estão dentro da assessoria perdem. E eu acredito que no momento que elas experimentarem, elas vão perceber que não dá para ficar sem, Eu não. concordo, e aqui eu queria fazer mais uma observação, né? Você fala que hoje com a IA algumas coisas estão facilitadas, né? Mas eu fiz um teste. Eu peguei essa pesquisa e eu falei, eu aposto que a solução que surge de um profissional ou de uma equipe de profissionais qualificados para a individualidade, para cada um que está buscando uma solução, é muito diferente da solução que uma IA vai dar para cada um. E eu peguei e contextualizei dentro de todas as pesquisas que a gente já faz, de uma memória que a IA já tem lá na BioValen, e eu comecei a pedir soluções para cada pesquisado. E depois sentei para a gente discutir com os profissionais, com o profissional de fisioterapia, com o Dr. Diego, que é o médico responsável por todo o protocolo de tratamento, e aí a gente começou a discutir. Gente, é gritantemente diferente, é absurdamente diferente. A IA, ela traz ali um contexto, quase que uma interpretação de texto. Eu não estou desqualificando a IA, pelo amor de Deus, mas eu acho que assim, a gente precisa tomar cuidado para não humanizar a IA. A IA tem funções, e a assessoria de imprensa, os profissionais da saúde possuem outras funções, assessoria esportiva, desculpa, tem outras funções. Não dá para misturar as coisas e achar que a IA é solução para a nossa vida hoje, porque ela não é. E no caso da nutrição, da prática esportiva, de uma planilha de treinos, ela pode entregar alguma resposta, mas daí a ser a resposta melhor elaborada para o seu perfil, tem uma diferença incrível. E a gente precisa começar também a falar algumas verdades, porque eu acho que existe ali também uma cultura de se fantasiar um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo hoje, e nós precisamos ainda trazer aqui uma consciência de que nem tudo sabe assim, pode
ser utilizado no lugar do ser humano. Nem tudo pode substituir a ação da prática de um profissional qualificado que estudou anos e que está ali vivendo uma experiência individualizada com cada ser humano. Você concorda, Rodrigo? Concordo plenamente com isso, Kátia. Eu costumo dizer para os nossos treinadores que a IA nunca vai conseguir bater de frente com a gente pelo nosso lado humano, pelas nossas experiências, porque a gente conhece e convive com várias pessoas, por tantas pessoas diferentes que a gente já treinou, por a leitura de pessoa para pessoa, porque muitas vezes o mesmo atleta, com as mesmas condições orgânicas, com fisiologias muito parecidas, a gente tem que adaptar treinos diferentes, mesmo eles tendo praticamente a mesma performance, porque o mesmo treino, um vai crescer mais do que o outro. Isso é um dos princípios, individualidade biológica, um dos princípios do treinamento físico. É tu saber entender cada pessoa, cada atleta, e individualizar o treino da melhor forma possível que ele se adapte. É como um treinador de futebol ter vários esquemas táticos. Se ele não dominar vários esquemas táticos, ele não vai conseguir treinar um time de futebol. Se ele achar que só aquele esquema vai funcionar, vai ter N jogadores que não vão se adaptar àquele esquema. Então, ele tem que ter um esquema para A, um esquema para B, um esquema para C, e às vezes cruzar esquemas táticos para dar certo e fazer jogar aquele time. Porque muitas vezes ele vai conseguir até com aquele esquema tático fazer jogar um time. No momento que ele sair daquele time e ir para outro, acabou. Ele não vai sobreviver porque ele só domina Sim. um esquema tático. Eu tô comparando para as pessoas do público leigo poder entender. Sim. Então, o treinador, ele tem que dominar tantos esquemas táticos, tantas individualidades, tem que saber ler o atleta para o atleta entender que a metodologia A, a metodologia B, a metodologia C, elas todas são direcionadas para o mesmo caminho não, para a mesma meta, para o mesmo objetivo, que é o quê? Melhorar a performance física. Porém, existem vários caminhos para a gente chegar até lá. Sim. E alguns atletas, por determinados caminhos, se a gente tentar ir, não vão atingir o objetivo. A gente tem que contornar e ir por outro caminho. E a gente só vai saber disso conhecendo o atleta, fazendo alguns testes, lendo o atleta. Isso aí só o humano faz. Sem dúvida. A inteligência artificial vai colocar todos no mesmo patamar e não vai saber fazer isso. Por isso que eu digo, o lado humano, a inteligência artificial nunca, jamais vai conseguir atingir. A gente sim, a gente sabe ler, tem esse contato. E o afeto, principalmente, a questão de responder, de se preocupar, que a pessoa não é uma máquina. A pessoa vai ter o dia que ela vai estar ruim por algum problema no trabalho, triste por algum problema pessoal, e o treinador tem esse papel também de dar o afago, saber entender, dizer, esquece tudo que eu prescrevi essa semana aí, se der, trota 2 ou 3 vezes, tu precisa relaxar, chega de pressão de treino, isso aí ela não sabe fazer. Sem dúvida. Robson, e o que você sente com relação a tudo isso? Você que já foi um autodidata e hoje vive a experiência do outro lado, como fica para você isso? Assim, como a gente conversou antes, né, com o professor, antes até dele aceitar me treinar, são ajustes finos, né? Acho que a gente, por mais autodidata que seja, a pessoa, por mais pesquisa que ela faça, ela não tem o estudo e a experiência de um treinador. Sim. É como o professor falou, ele sabe, ele tem o conhecimento de tantos atletas que ele sabe cortar o caminho para chegar no objetivo, entendeu? Sim. Então, obviamente que se não fosse os ajustes, a metodologia, a mudança de metodologia que ele passou, eu dificilmente teria conquistado esses 2 tempos aí que eu fiz, que eu achava inimaginável. E tem 2 tempos que ele me falou também, de 5 e de 10, que ele fala que os meus tempos são fracos para minha maratona e para minha meia. Então vamos ver qual que vai ser os próximos objetivos dele aí, qual que vai ser a próxima meta, porque quando ele falou para mim, você deveria correr 10K para X tempo, eu falei, não, mas como assim? Isso aí é muito rápido. E ele falou, cara, é o mínimo, porque assim, ele tem o conhecimento e sabe quais são os ajustes finos que vai precisar para chegar nesse tempo aí. Sem dúvida.
Rodrigo, eu quero te agradecer. Né, a gente está chegando ao final, a gente tem uma agenda, Rodrigo tem uma agenda bem disputada, mas eu quero dizer que a próxima vez que eu for para Porto Alegre, eu vou fazer questão de conhecer esses treinos todos dessa equipe maravilhosa, quero fazer parte, quero viver um Mais pouquinho do essa que convidada, experiência. Kátia. Nós vamos te receber de braços abertos, estando onde eu estiver, se eu não estiver em Porto Alegre, tu vai ser muito bem-vinda, não só por nossos professores, mas todos os alunos da Companhia dos Cavalos são muito receptivos. A gente adora visita. Ai, que E ótimo! quando surgir a oportunidade, também eu vou te visitar, Com pode ter certeza, certeza estou aqui em disso. São Paulo, quem sabe você não vem para cá para fazer uma prova, trazer alguns alunos e a gente acaba também tendo a oportunidade de encontrar aqui em algum desses movimentos, né? E vai ser um prazer também. De repente vem tomar um café especial aqui, né, Robson? O Robson já conhece aqui, a gente tem um estúdio que é conectado a um café com um café muito especial e vai ser um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo aprendizado, por inspirar tantas pessoas, por conduzir tantas pessoas a realmente a conquistar os seus sonhos, que Deus continue te abençoando muito e te proporcionando muitos resultados. Robson, te espero nas próximas gravações, estamos sempre juntos. Vamos. Até as Que venham próximas. próximas gravações. Rodrigo, muito obrigada. Sucesso para todos. Eu que agradeço. Obrigado de coração e contem comigo quando vocês precisarem, tá bom? Obrigada. Obrigado. Beijo para vocês. Beijo.